Meus irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe todos vocês por essa noite, Deus seja louvado. Por mais uma vez, nós podemos estar aqui para buscarmos a presença de Deus, para falarmos um pouco da sua palavra, né, irmãos? É sempre bom, e eu sempre peço a Deus que não nos deixe esmurecer, né? Porque tempos difíceis virão, né? E quando eles vir e eles não avisam, né? A gente não seja pego de surpresa, né? A gente não sabe esse dia, né? Os dias difíceis, seja em particular ou seja em geral, a gente não sabe, né, irmãos? A nossa irmã Cida estava outra hora aqui conosco, né? E a gente não esperava, né? Que hoje a gente estaria ali orando por ela, né? Torcendo para que ela, né, se recupere bem e que volte bem, né? Para o nosso convívio. Porque a gente não sabe, né, irmãos? Pode ser eu, pode ser você, pode ser um filho nosso, a gente não sabe, né? É por isso que a gente deposita a nossa confiança nas mãos de Deus, que a gente sabe que mesmo que a gente enfrente, e certamente enfrentaremos esses momentos, mas a gente sabe, né, nós sabemos que mesmo assim Deus estará conosco. Deus estará conosco, né? Porque aquele que sofreu as maiores dores por nós está sentado à destra do Pai, né? Intercedendo por nós, né? Aquele que sofreu a separação mais dolorosa está sentado à destra do Pai, advogando em nosso favor, né, irmãos? Então eu sempre falo que nós somos privilegiados porque Cristo sofreu a maior dor e a maior agonia, né? E penso eu que a maior dor e a maior agonia de Cristo não foi os chicotes, não foi a coroa, não foi os escárnios, não foi o abandono dos seus próprios discípulos, né? E nem foi os nossos pecados, né? Porque você imagina a dor de uma pessoa pura sentir as angústias do pecado, né? Porque o pecado ele traz muitas angústias e muitas tribulações para a nossa vida. Nós que fomos alcançados por Deus e no decorrer dessa pequena caminhada que estamos caminhando, já demos alguns deslizes que perturbam a gente, né? Não é verdade? E aí eu fico pensando o que Cristo sofreu antecipado no jardim do Getsemane, né? As agonias de Cristo que pesou sobre ele eram os nossos pecados, né? A sensação daquilo que estava por vir, ainda nem era aquilo que viria, e Cristo em agonia orou, pedindo ao Pai que se tivesse uma outra forma, que se fosse possível, Deus livrasse ele daquela hora, mas que todavia a vontade do Pai fosse concretizada. Aí na cruz, todos nós conhecemos a história, na cruz, Deus se separou de Cristo, né? Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Imagina, irmãos, né? Que dor, né? Deus se separou de Cristo, né? Deus se separou. Cristo puro, perfeito, sem nenhum pecado, nasceu de um milagre. Para mim, eu acho que é o maior milagre da Bíblia, é o nascimento de Cristo, né? Que ele nasce de um milagre, né? Ele já nasce agraciado, não é verdade? Cristo já nasce agraciado, ele já nasce cheio de graça, ele já nasce sendo Deus, né? E quando Maria sauda Isabel ali, o João já pula no mistério, né? Isabel já sai profetizando, né? Já sai louvando, e a graça de Deus toma a vida dela, porque Jesus, a mãe de Jesus saudou a mãe de João, né? Então a gente sabe que ele já era Deus desde que foi gerado ali. E o pouco que a Bíblia fala sobre a infância dele, a gente percebe o quanto as pessoas olhavam para ele e via que algo tinha diferente.
E Cristo nasce, ele cresce, ele vive como um cidadão comum, depois ele cumpre o propósito, ele vai à cruz, ele se entrega, né? Cristo não foi preso, ele se deu, né? Ele não foi, a cruz não foi um acidente, a cruz não foi um imprevisto, a cruz não foi um segundo plano de Deus, né? Foi tudo propositalmente arquitetado por Deus, e Cristo foi até ali por causa de mim e de você. Não é verdade? Então, vitória maior Deus já nos deu. Né, irmão? Eu sempre digo que Deus já nos entregou tudo que deveria nos entregar. O que nós recebemos aqui são só fragmentos da bênção maior que eu e você já tomou posse em Cristo Jesus, que foi o pagamento da nossa dívida e a vida eterna na glória, que nós iremos participar, iremos, como eu posso dizer, desfrutar plenamente, né? Porque essa comunhão, essa presença, essas experiências, né? Esse gozo, essa graça que nós sentimos aqui, né? São só fragmentos daquilo que um dia nós iremos desfrutar. Então tudo isso é passageiro. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e estaremos orando para nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus, que é maravilhosa. E nessa oração eu quero pedir aos irmãos que orem comigo, né? A gente vai apresentar a nossa irmã Cida nessa oração, nessa breve oração. E eu quero que os irmãos apresentem também as crianças em geral, né? Porque hoje eu vejo a minha filha, né? Eu não tenho condições financeiras, mas eu posso dar para ela uma casa, uma roupa para vestir, né? Eu tenho uma creche boa que eu posso levar, né, irmãos? Eu posso levar ela no médico, eu posso pagar um convênio, mas tem crianças que não têm hoje o que comer. Tem crianças hoje que estão jogadas, irmãos, que elas nem sabem por que elas estão jogadas. Um adulto sofre por consequência dos seus pecados, muitas das vezes por rebeldia, muitas das vezes por influência ou por uma maldição hereditária, né, por causa de uma família desestruturada, que gera um, que gera outro, que gera outro, por causa de guerras, por causa disso, por causa daquilo. Mas o adulto tem a compreensão do seu sofrimento, ainda que muitos não reconhecem que os seus sofrimentos são consequências do seu pecado em geral, né? Mas e a criança, ela sabe do quê? Que com a criança de 3, 2, 5, 6, 7 anos, ele entende por que ele está passando fome, né? Por que ele está abandonado, por que ele não tem pai, por que ele não tem mãe, não é verdade? Né? E a gente sabe que aqui, em nossa volta, a gente não vê, irmãos, mas se você caminhar um pouquinho mais para frente ali, você vai ver, né? No nosso país, em países vizinhos, ainda há pessoas, no mundo em geral, há crianças, há pequeninos sofrendo, desamparadas, abandonadas no meio de uma guerra, perdeu pai, perdeu mãe, jogada em escombros, caminhando sem destinos. Não dá nem para descrever como que está uma mente de uma criança como, irmão, não é verdade? Só Deus sabe, né? E a gente aqui, às vezes, com tudo isso que a gente tem, né? E às vezes a gente ainda, né? O coração ainda dá aquele ar de querer ainda, né? Reclamar de alguma coisa, né? Não é verdade? A gente tem, né? A gente vive assim, num tempo tão gracioso, né? Que qualquer um de nós aqui, se você pôr na ponta do lápis, é mais rico do que Salomão, é mais rico do que Abraão, irmão. Abraão era rico, mas Abraão dormia onde? Onde que Abraão dormia? Em que carro que Abraão andava? Que avião que Abraão pegava? Em que piscina que Abraão tomava banho? Que comida que Abraão comia? Comia lasanha, ia em restaurante, sabia o que era panqueca. A gente vive num tempo assim tão explosivo, mas a igreja de Deus ainda, né, perde tanto tempo ainda com coisas, né, irmãos? Mas eu quero orar com vocês um minuto, tá bem? Oremos a Deus. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Deus.
Muito obrigado porque a tua misericórdia, ela dura para sempre, Deus. E ela se renova todas as manhãs. E essas são as causas pelas quais não somos consumidos. Deus, eu quero te agradecer por essa noite, por essa reunião. Quero agradecer pela vida de todos que aqui estão e daqueles que não puderam vir, Pai. Deus, eu quero te agradecer pela vida da nossa irmã Cida. Queremos orar por ela, que ela está ali naquele quarto, Senhor, aguardando. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado com ela naquele lugar e que ela tem passado momentos de experiência ali com o Senhor, que o Senhor tem o agraciado, confortado, que o Senhor tem o visitado, fortalecido, Pai. E nós temos certeza que o melhor da parte do Senhor foi feito, e o Senhor está operando, o Senhor está tratando, o Senhor está trabalhando na vida, no coração dela e também nos nossos, Deus. Queremos te agradecer pela vida dela, queremos pedir que o Senhor, ó Deus, dê o mais breve possível ali, meu Pai, a alta, que ela possa ter alta, que ela possa voltar bem, que ela possa voltar restaurada, que ela possa voltar sem sequela, meu Deus, que ela possa voltar para o nosso meio, que ela possa nos alegrar mais uma vez. Senhor, nós queremos orar, Deus, em especial pela vida das crianças, os pequeninos, Deus. Pai, nós queremos apresentar as crianças não só do nosso país, do nosso bairro, da nossa cidade, mas as crianças, meu Deus, desse planeta, Deus, crianças que estão sofrendo, crianças que estão passando por momentos de guerra, crianças que estão abandonadas em favelas, em vielas, crianças que estão sendo molestadas, abusadas, crianças que estão, meu Deus, presenciando lares, ó Deus, sendo destruídos, brigas, prostituições, drogas, Pai. Ó Deus, nós queremos orar pela vida das crianças, ó Deus. O Senhor é o Deus que conhece, o Senhor é o Deus que sonda, o Senhor é o Deus que sabe o que passa, os temores, os medos, Deus, no corações dessas crianças, desses pequeninos que são indefesos, Pai. Eles são indefesos, eles não sabem se defender, eles não entendem o porquê tanto sofrimento, o porquê fome, Deus, o porquê dor. Ó Deus, nós queremos orar ao Senhor, Pai. Queremos pedir que alcance essas crianças, Pai. Que às vezes os nossos olhos não veem onde nós moramos, no bairro ao qual vivemos, na rotina da nossa vida. Mas a gente sabe que existe milhares e milhares de crianças, Deus, sofrendo, Pai. Nos ajuda a fazer alguma coisa, Deus. Nos ajuda de alguma forma, Senhor, a ajudar essas crianças, esses pequenos que estão sofrendo, Senhor. Deus, alcance eles, seja lá qual for a etnia, o país, ó Deus, que eles estão nesse momento, Pai, onde tiver uma criança sofrendo, sendo abusada, Deus, envia o teu anjo. Onde tiver uma criança com fome, onde tiver uma criança padecendo, precisando de um socorro, Deus, envia, Deus, os teus anjos e dai o livramento, Pai. No nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós oramos a Ti em nome de Jesus e cremos que o Senhor fará, além do mais, muito mais do que pedimos e pensamos, porque o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Irmãos, vamos ler em Daniel, capítulo número 4. Eu quero ler esse texto aqui, e quero ser o mais breve possível. Ainda que eu não consegui preparar uma mensagem, mas eu vou procurar falar de algumas insistência de Deus para salvar o homem, né? Daniel capítulo 4. A graça de Deus, ela é soberana. E ainda hoje a gente lê, a gente estuda e eu ainda não consigo compreendê-la. O quanto Deus é gracioso, né? Eu aceito, mas não consigo entender, né? Eu olho para mim assim, daí olho e falo, não é possível. Eu tenho que ter algum privilégio, alguma parte aí, mas no fundo a gente entende que se dependesse de nós. Daniel 4 diz assim: a loucura de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor
ó rei Nabucodonosor, é isso? A todos os povos, ó rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Saudação do rei. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grande os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, ou sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo que fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a interpretação. Por fim, me apresentaram Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, diz-me a interpretação. Era assim as visões na minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Todos os animais do campo se achavam nela. Tornou-me havia minha majestade, e sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes os mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai os ramos, derribai as folhas, espalhai os seus frutos, afugente-se os animais debaixo dela e as aves e dos seus ramos, mas a cepa com a sua raiz e deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como com os animais e erva da terra. Mude-lhe o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Esta é a sentença, e por decreto dos vigilantes, esta é a ordem por mandato dos santos, a fim de que conheça os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer, e até os mais humilde dos homens constitui sobre ele. Isto vi eu, Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porquanto os sábios do meu reino não puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Amém? Pode se assentar. Eu quis ler aqui só a parte da fala do rei, porque nós conhecemos bem a história. É uma história bem interessante, até mesmo desacreditada por alguns do meio dos estudiosos, céticos, cientistas, arqueólogos, enfim. Mas para nós que cremos e acreditamos na Bíblia como única regra de fé e prática, a gente, com um pouco que lemos a Bíblia, sabemos como essa história da Babilônia, ela linka com as outras histórias e acontecimentos bíblicos, mesmo eles acontecendo em tempos, em séculos, em épocas diferentes. O que me chama a atenção, irmão, nesse livro de Daniel, apesar da parte dos seus mistérios, né? A parte das suas visões, dos bodes, dos carneiros, das pontas, dos últimos tempos, a história desse exílio aqui, do êxodo, do cativeiro babilônico,
e de como Deus, Ele é soberano, e que nada que ocorre na história foi feito de improviso. Deus não improvisou nada. O homem no meio cometeu os seus erros, mas Deus não improvisou nada, né? Tudo sempre, o plano de Deus, perfeito dele, sempre esteve alinhado com a história da humanidade. Às vezes eu fico lendo a história de Gênesis, da criação, da queda do homem, né? E dentro daquela pequenininha passagem, né, da conversa da mulher com a serpente, onde Adão estava naquela hora, né? Ô Adão, estava por onde, Adão, né? Onde você estava que você, né? Você deixou a mulher dialogar ali? Quanto tempo durou esse diálogo? A Bíblia não fala. Quantas vezes Eva conversou com essa serpente, né, irmãos? A Bíblia também não fala. Como foi esse negócio que ela pegou o fruto e deu para Adão? Adão estava ali próximo, ouvindo a conversa. Adão, ele foi omisso, né? O que aconteceu de fato ali? Há muitas discussões, mas, né, parece que realmente Adão foi omisso, né, por deixar a mulher dialogar ali, por não se impor, né? A palavra de Deus foi dirigida diretamente a ele, e ele tinha a autoridade de, né, dar o passo à frente ali e falar: opa, esse negócio aí é comigo, né? Esse negócio de falar aí que Deus falou, pera aí, que não foi bem assim não. Então, toda essa história me choca, porque a gente fica pensando se Adão, se Eva não tivesse pecado, né? Como que seria, onde nós estaríamos? E o plano de Deus, ele é perfeito, porque Deus não cria nenhum do seu ser robótico. Os anjos não são robóticos, os anjos não são programados, porque senão ele não pode ser Deus, né? Deus não cria nenhum ser de Deus, não existe nenhum ser de Deus com impossibilidade de pecar, porque senão o querubim da luz não tinha pecado, não é verdade? Não há nenhum anjo no céu que está adorando a Deus contra a sua própria vontade, sem direito de escolha, porque senão Deus não poderia ser Deus. E tudo isso me choca, mas a Bíblia é isso, né? A Bíblia ficou para isso. A Bíblia ficou para nós nos ocuparmos dela, né? É muito bom, é gracioso, é edificante, e nós como igreja deveríamos fazer isso mais vezes, passarmos mais tempo, né? Eu digo que o melhor estudo, a melhor pregação é quando nós nos assentamos assim, tomando um café, numa cozinha, e ali começamos a falar de coisas bíblicas, e começamos a discordar, e começamos a ouvir opiniões, e começamos a ouvir pontos de vistas, e para mim essa é a melhor edificação, isso para mim é o melhor, né, a melhor parte de estudar a Bíblia. E quando chega nessa parte de Nabucodonosor, apesar de muitos arqueólogos já terem encontrado artefatos e provas da existência dela, porque ela desapareceu, né, irmão? Ela desapareceu por muito tempo da face da terra, ninguém sabe de fato onde era a localização dela. Mas isso para nós é o de menos, porque nossa regra de fé e prática é toda a Bíblia, né, e não só um texto isolado. E o que essa história de Nabucodonosor me chama a atenção é a graça de Deus, a insistência da graça e da soberania de Deus para salvar a vida de um homem. Um homem, irmão, que nós hoje olhando, nós não oraríamos por ele, sim ou não? Nós oraríamos? Não oraríamos, irmão. Nós não oraríamos pela Nabucodonosor. Ele é um cara que politicamente ele se levanta e ele devasta a terra. Ele conquista todo mundo, ele mata, ele põe fogo, ele proclama adoração para si mesmo, ele mata até os seus próprios súditos que não, né, se volta à vontade dele, que não dá a interpretação que ele quer, que não faz aquilo que ele deseja. Então, de forma alguma, a gente oraria pela salvação dele, não é verdade? Mas o que a gente vê na história de Nabucodonosor, irmão? É essa graça de Deus, essa graça, esse propósito de Deus, essa graça de Deus lutando com Nabucodonosor para salvar Nabucodonosor. No meio o evangélico um consenso de que Nabucodonosor não foi salvo, mas eu particularmente desacredito que esse cara
depois de tudo que ele passou, irmão, depois de tudo que ele sofreu, né? Esse camarada não foi salvo, né? Mas que a história dele, essa luta de Deus com ele é maravilhosa, é. Então, Deus agindo, ninguém impede, irmão. Deus agindo, ninguém impede. Deus agindo, ninguém impede. Agindo Deus, quem impedirá? Deus agindo, ninguém impede. Então, o apóstolo Paulo, ele declara que Deus, ele predestinou aqueles que ele chamou, e aqueles que ele chamou, ele também glorificou, né? Então parece que às vezes nós nos encontramos assim, fracos em relação aos propósitos divinos de Deus, né? Mesmo nas nossas falhas, mesmo nas nossas fraquezas, a gente tem que ter uma coisa certa, que Deus nos chamou, e não é por mérito nosso, não é por causa das suas falhas, não é por causa das suas fraquezas, não é por causa das suas quedas, não é por causa das suas omissões. Deus, ele chama, ele cuida, ele trata e ele apresenta a nós diante dele, para a honra da sua glória. Não é o que Judas diz? Aquele que nos chamou, ele mesmo nos apresentará irrepreensivelmente diante de ti. Então, esse cara, ele me chama a atenção, porque Deus, ele toma essas iniciativas. Deus coloca pessoas próximas de Nabucodonosor, né? Pessoas crentes, né, irmão? Não é porque ele vai conquistando a terra ali, né? E aí ele conquista o povo judeu, Jerusalém, saqueia, faz todo aquele arruaço. E ali vai 4 pessoas em especial, né? Vai uma pancada de pessoas crentes assim, né, irmãos, na nossa palavra, né? Porque cria em Deus, mas judeus, né? Porque você sabe que judeu e cristianismo não tem nada a ver, né? Judaísmo e cristianismo não tem nada a ver. Às vezes nós, como igreja, né, por judeus crerem em Deus, nós também cremos em Deus por intermédio de Cristo, nós acabamos associando Israel e a igreja, mas, né, os judeus nem gostam da gente, para você ter uma ideia. Até hoje eles nem gostam da gente. Então, assim, Deus, ele coloca essas pessoas ali junto do rei, né, irmãos? O propósito de Deus, você fica vendo, Deus, ele é detalhista, Deus, ele é maravilhoso. Coloca esses jovens, Deus, ele dá para o rei um sonho, né? O rei fica perturbado com aquele sonho. Deus usa o próprio rei para colocar a sua própria religião falsa à prova. Porque ele tem um sonho, ele podia chamar os seus magos, dar o sonho para os caras inventavam uma mentira, né? Passava a interpretação para ele, vida que segue. Mas olha a astúcia dele, eu acho que é do próprio Deus, né, irmão? A astúcia dele, não vou falar o sonho, eu quero que me fale o sonho e me fale a interpretação. Aí fica difícil, né, meus irmãos? Você sonhou e eu tenho que saber o que você sonhou e ainda tenho que te dar a interpretação. Aí fica estreito na terra, né? Eu acho que se muito crente fosse posto à prova assim hoje, ia ficar estreito também, ia, não ia? E aí o rei foi, chamou os caras, pressionou os caras, não teve jeito. Ele, mata todos esses caras, não presta, mata todo mundo, porque não presta, eles estão me ludibriando, não presta. E aí Daniel, né, se apresenta, pede um tempo, vai orar, pede ajuda aos seus amigos, e nós já conhecemos a história, né? Deus dá a Daniel o sonho e a interpretação, né? Porque Deus é Deus e ele é maravilhoso. Então Daniel vai até Nabucodonosor, conta o sonho, né? Conta a interpretação do sonho na lata para o rei, né? Da estátua que ele viu, dos reinos, da pedra que veio, que despedaçou e quebrou toda a estátua, que era Cristo que viria no futuro. E o rei fica maravilhado com Daniel, né? Ele louva Daniel, honra Daniel, Daniel intercede pelos seus amigos, ele honra, né, os amigos de Daniel, reconhece o Deus de Daniel, engrandece o Deus de Daniel. Mas passado um tempo, o que ele faz? O que ele faz? A estátua. Vai entender, né? Não é verdade? O que ele faz? Passado um tempo? A estátua, irmão. E todo mundo vai ter que agora adorar a estátua, inclusive Daniel e seus amigos. Há uma discussão no meio teológico. Onde que Daniel estava, irmãos? Porque a prova foi com os amigos, né? Não sabemos. Uma coisa nós sabemos.
Daniel não se prostrou, né? Mas o destaque ali não era Daniel. A acusação ali não era Daniel. A acusação era contra os 3 amigos de Daniel. Daniel some de cena ali, não sabemos porquê, mas enfim, né? O rei queria adoração, os meninos falaram que não ia adorar, ele mandou acender a fornalha, joga eles lá dentro, a gente já conhece a história, eles falaram que não ia adorar o rei, acabou, não ia, e pronto, acabou, é isso aí mesmo, né? Que nem diz os meninos, porque é mesmo, e pronto. A gente sabe a história, o rei contemplou, Jesus, irmão, glorificado andando lá dentro, filho do homem. O rei contemplou uma visão em que você não vai ver em nenhum outro lugar da Bíblia, nenhum profeta, nenhum patriarca, ninguém mesmo, né? Ele viu o 4º homem da fornalha, meu, que privilégio, né, irmão? Que glória desse cara, né? Olha o que Deus está fazendo para salvar esse cara. Ele contempla os meninos lá dentro da fornalha e um 4º homem, né, semelhante aos filhos dos deuses, caminhando com eles. E aí o fogo queima os caras que jogam os meninos lá dentro, os meninos não se queimam, e o rei fica maravilhado com isso, e de novo ele engrandece a Deus, ele engrandece os meninos, ele escreve edito, o rei fica impressionado, crente, né, irmão? Crente. Passa um tempinho de tempo, o rei ele já vai se declinando novamente. Por quê? Porque o rei tinha uma coisa que todos nós temos alguns fiapos, né, nos nossos corações, que devemos constantemente nos lavar, né, nos ensinos das Escrituras, em oração, em petição a Deus, que é um negocinho chamado soberba, né? Eu acho que a fé e a soberba elas são opostas, né? Jesus disse que assim como um grãozinho, se a sua fé for como um grãozinho de mostarda, não interessa o tamanho da sua fé, é isso que ele estava querendo dizer. Não interessa o tamanho da fé, o que interessa é que vocês tenham fé, porque não é a fé que precisa ser grande para Deus fazer grandes coisas, a fé precisa ser no grande Deus. Essa é a moral da história. A fé não precisa ser grande para fazer grandes coisas, precisa ser no Deus grande. E a soberba parece que é algo assim também, né, irmão? Ela é pequenininha, mas ela tem um poder de crescimento extraordinário. E às vezes ela está escondida, né, em alguns cômodos dos nossos corações, que nem nós mesmos percebemos. Nem nós mesmos percebemos. Eu já ouvi uma frase, talvez algumas pessoas aqui já ouviram, talvez uns aqui já ouviram, que o verdadeiramente humilde, ele não sabe que é humilde, porque no dia que ele sabe, ele deixa de ser humilde, né? O verdadeiramente humilde, a pessoa que de fato é humilde, inteiramente humilde, ele não sabe que é humilde, porque no dia que ele descobre que ele é humilde, ele deixa de ser inteiramente humilde, porque ele começa a se achar humilde, né, irmão? Aí já é soberba. Quando você começa a se achar humilde, aí já é soberba. E aí eu falo, é só Deus mesmo, a gente está na roça, irmão. A gente está na roça, porque é só Deus mesmo. Por isso que Pedro falou, Senhor, aí não dá, aí não tem como. Jesus falou, não tem mesmo, Pedro. Porque o que é impossível aos homens, é possível a Deus. Então olhar para Nabucodonosor era falar, não, pega na mão do capeta, meu amigo, e vai na primeira cadeira, desce direto. O cara fazia grandes atrocidades, o cara era terrível. Só que Deus está fisgando esse cara. Deus, ele está trabalhando no coração desse cara, irmãos. Deus está alcançando esse cara, Deus está tratando esse cara. Deus está mostrando, para ficar registrado na história, que nós não devemos desistir de orar pela salvação de ninguém. Seja lá qual for o estado, a decomposição moral, espiritual dessa pessoa, irmãos. Então Deus trata com Nabucodonosor, e aí logo o que acontece com Nabucodonosor? Ele tem a visão da árvore. O que ele faz com a visão da árvore? Chama Daniel, chama os magos não conseguem de novo ali, os adivinhos, feiticeiros, chama Daniel já sabendo,
Quando Daniel chega, ele já vai falando, ó, Daniel, eu sei que você tal, e Daniel, ó, glória seja para ele. Toda vez que ele tenta exaltar Daniel, você percebe que Daniel, né, redireciona, porque glória tem que ser para ele, né, irmão? Toda vez que o rei tenta, Daniel, né, eu não sou nada, mas aquele, né, toda vez que o rei tenta, Daniel, ele redireciona, o que é para mim é para mim, o que é para Deus é para Deus. E o rei, Daniel conta ao rei, né, uma interpretação muito corajosa da parte de Daniel, ali ele fala, ele não teme, né? Em passado o tempo, o que o rei faz, irmão? O que o rei faz? Ele chega na porta do seu palácio, sobe lá na varanda, olha para a grande cidade, Babilônia, linda, maravilhosa, para a época, edificadíssima, para a época era a cidade de primeiro mundo, jardins elevado que eles tinham. Eu não consigo nem entender ainda como é esses jardins, nem os arqueólogos falando. Ele tinha jardins suspensos, saunas, spa. Na época era luxo, na verdade. Então o cara era exaltado mesmo. O cara era super bom mesmo. Aí o que acontece? Ele chega lá e fala: eis aí a minha grande Babilônia. Eis aí a minha, que eu. E aí começa. Aí ele começa a declinar naquilo que Deus já tinha falado para ele que aconteceria. Engraçado que ele chamou Daniel, ele estava tão sério, porque eu falo, irmão, se Deus não encontrar o homem, o homem não encontra Deus, esquece. Às vezes a gente fala, eu me converti, eu nada, foi tudo Deus, eu nada, eu decidi, você não decidiu nada, eu deixei, você não deixou nada, eu fiz, você não fez nada, tudo quem fez foi Deus. Toda iniciativa sua para alguma coisa partiu da graça soberana de Deus, irmãos. Ela te tocou de alguma forma, direta, indiretamente, ela te tocou de alguma forma. Não foi eu que decidi, não foi eu que, eu decidi parar, eu decidi mudar, eu decidi ir para a igreja. Eu não decidi nada, foi Deus que decidiu, foi Ele que fez. E aí Nabucodonosor sobe ali e começou com eis aí minha grande Babilônia, minha glória, minha virtude, meu poder, meu braço, que eu faço, que eu posso, que eu tenho, que eu fui, que eu fiz, que eu me dediquei, que eu, e vai, vem e tal. A Bíblia fala que um vigia desce do céu na mesma da hora e dá o decreto a Nabucodonosor. E o engraçado, quando ele conta a visão para Daniel, ele mesmo já conta a interpretação. Hoje nós lendo, nós percebemos que ele mesmo já está dando para Daniel a interpretação, mas ele não conseguia entender. Daniel explica para ele. E o que isso demonstra para nós? Que se Deus não nos guardar, eu e você faz do mesmo jeito. Que se Deus não guardar o meu e o seu coração, eu e você faz do mesmo jeito. Hoje eu e você está aqui, bem, graças a Deus, mas se amanhã ou depois nós estivermos aqui, só Deus sabe. Não é verdade? Hoje a gente está aqui, mas se amanhã ou depois eu e você estiver aqui, só Deus sabe como a gente vai tratar as pessoas. Só Deus sabe como a gente vai olhar para o nosso próximo. Se a gente vai olhar assim, ou se a gente vai olhar assim. Só Deus sabe. Então, às vezes, a minha oração é: Deus, não importa como e de que maneira, se com dinheiro, se sem dinheiro, se rico, se pobre, me mantenha na tua presença. Porque é tudo que importa, irmãos. É tudo que importa. Se com casa, se sem casa, se com carro, se sem carro, se com aluguel, se com casa própria, se viajando, se não viajando, se doente, se com saúde, Senhor, me mantenha na tua presença. Porque eu não sei, irmão, amanhã quando eu estiver aqui, eu não sei. E às vezes nós como cristãos estamos correndo atrás do que vai nos destruir. Porque a Bíblia fala que os filhos dos homens lutam e brigam por essas coisas, mas a nós o Senhor dá gratuitamente. Ou seja, Deus facilita as coisas para o crente, irmão. E você é prova disso. Que Deus facilita as coisas para o crente.
Às vezes parece que está tudo difícil, mas de repente parece que, né, o cativeiro vira, muda tudo. Você fala, meu Deus, olha onde eu estava, olha quem é, olha onde eu estou. Né? Eu não fiz nenhum esforço, eu ficava reclamando, mas era falta de fé, era falta de crença, era falta de visão do Senhor. E às vezes eu me pego assim, umas ingratidões no coração, sabe, irmãos? Eu falo, Deus, me perdoa, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque o Senhor cuida de mim de forma tão especial, né? Eu fui filho de uma mãe que criou 7 meninos sozinho, sem pai, sem estudo, sem condições, né, irmão? Vindo do norte, sem uma havaiana de pé a calçar, sem estudo, sem acompanhamento básico, né? E o Senhor, né, cuidou, olha onde eu estou, né? Olha onde eu estou, olha quem eu sou. E às vezes eu ainda me pego querendo reclamar, né? Me pego que nem Asaf, né, irmão? Na janela da vaidade, olhando para a prosperidade dos ímpios, prosperidade sem Deus, né, irmãos? Prosperidade sem paz, prosperidade sem graça, né? É como você morar numa casa luxuosa, está vazio, vestir as melhores roupas e andar nu espiritualmente diante de Deus, poder comer nos melhores lugares, mas não sentir o verdadeiro sabor da comida. Pessoas que mais se matam, irmão, são pessoas ricas, bilionárias, financeiramente decididos, pessoas que mais se suicidam. Então eu fiquei olhando para a história desse homem assim por cima, assim, eu fiquei refletindo como que a soberba, ela é desconhecida do nosso próprio coração. É por isso que o salmista ora e fala, Senhor, guarda a porta do meu coração para não pecar contra ti. Sonda-me, ele fala, e vê se há em mim. Por que ele pede para Deus ver? Ele não conseguia ver? Óbvio que não, óbvio que não. O próprio Jeremias já fala que o coração do homem é enganoso. Você não sabe, você mesmo não se conhece, irmão. Você não se conhece. Você já se pegou fazendo coisas que depois você parou e falou, meu, eu fiz isso mesmo. Foi eu que pensei isso mesmo. Foi eu que desejei isso mesmo. Isso é a prova de quem somos. Isso é a prova do que somos capazes se Deus não for continuamente na nossa vida, nos agraciando, nos abençoando, nos dando direção, nos dando força. Então Nabucodonosor chega ali, irmãos, ele olha tudo aquilo e ele se engrandece, ele esquece. Depois de tudo que Deus já tinha feito, ele ainda não conseguia entender, ele ainda não conseguiu entender todas as revelações que Deus deu a ele, e Deus usou Daniel para dar a interpretação. Ele ainda não tinha conseguido entender que foi Deus que levantou ele, mesmo ele não conhecendo o Deus dos céus, que o propósito de tudo que ele fez e conquistou toda a terra foi Deus, porque ele estabelece reis, é o que Daniel fala. Ele estabelece, ele depõe, ele exalta, ele abate, ele dá vida, ele faz viver, ele faz morrer, ele faz sair da sepultura, porque ele é Deus. Então Nabucodonosor, com toda essa revelação, com toda essa experiência extraordinária, ele ainda no momento de displicência, no momento de glória, olhando para tudo aquilo, né, ele deixou que o seu coração se exaltasse, e a glória que era para ele, né? A gente sabe que Herodes foi com medo de bicho, porque ele não deu glória a Deus, né? E tem muito crente hoje em dia aí, irmãos, que é comida de bicho também, porque não dá glória a Deus, porque ele começa a assistir o grande pastor, o grande evangelista, o grande A, o grande B, o grande fundador de igreja, o grande ganhador de alma, aí o grande organizador, o que abre, o que fecha, o que faz, e ele está sendo comido de bicho e ele não está percebendo. Ele está definhando e ele não está percebendo. O que acabou com Herodes, irmão, apesar de ele já vir, né, das suas maldades, foi que quando o povo clamava, voz de Deus ou voz de homem, sabe o que ele fez? Voz de homem. Ele não deu glória a Deus. Quando o povo clamou voz de Deus ou voz de homem, ele, voz de homem. A glória era para ser dada para Deus, ele não.
chamou a glória para si. Sabe o que aconteceu com ele, da história? Ele pegou uma enfermidade no estômago. A história diz que deu bicho. E Herodes, ele morreu em uma das suas próprias prisões que ele tinha criado para depor pessoas do seu próprio reino, que ele era um cara enciumado. E esses bichos foi comendo ele por dentro, medicina nenhuma da época sarava. E esses bichos, ele foi apodrecendo de dentro para fora. Ele definhou, ele morreu assim. Os bichos foi comendo ele aos poucos, diz a história. Por causa da soberba, porque ele não deu a glória a Deus. Não é nós, nunca foi nós e nunca será nós, sempre será Deus. Então, num lapso de tempo, Nabucodonosor se quebrou, a mão de Deus desceu e lançou ele no meio do pasto. Os críticos de hoje não acreditam como que uma pessoa, a sua sanidade muda de uma tal maneira que a mente dele virou mente de bicho. Ele foi para o pasto, o rei, o maior rei, o dominador do mundo da época, ele vai para o pasto comer grama, dormir no pasto, porque Deus faz isso, porque Deus é Deus. Deus faz isso porque Deus é Deus. Só que Deus faz isso, não é porque Ele é ruim não. Deus faz isso porque Deus, Ele quer salvar Nabucodonosor. Deus faz isso porque Deus tem um plano de salvação na vida de Nabucodonosor. Deus está insistindo com o cara. É Ele que está forçando Deus a fazer essas coisas. É Ele que está forçando. Eu não gosto de contar história quando eu estou pregando, mas Deus começou a falar comigo mesmo. Eu tinha de 15 para 16 anos. Estava no auge do mundo. Namorando, saindo, indo para festa, balada, aterrorizando. Estava no auge do adolescente, né, pervertido. Tudo que é do mundo, que a gente almejava, eu estava fazendo na época. E foi a hora que Deus começou a me fisgar. Deus falava comigo em todo lugar que eu ia. E uma vez eu entrei na igreja, uma Assembleia de Deus que minha mãe congregava, e um pastor estava pregando, um pastor baixinho, e eu senti o poder de Deus naquele lugar, eu nunca tinha sentido. Eu senti na minha vida particularmente o poder, a graça, uma coisa que eu nunca tinha sentido, uma coisa maravilhosa. Eu chorei, eu não sei o que eu sentia, eu não sei se eu chorava, se eu ria, uma coisa muito maravilhosa, aquele poder, aquela graça, aquela coisa inexplicável. Eu não sabia se era brisa, se era refrigério, se era presença, só que era uma sensação maravilhosa. E eu saí dali reclamando. Porque no final do culto o irmão me falou que Deus estava me chamando. Que Deus estava me chamando. Que Deus estava me chamando. Eu saí dali reclamando. E eu saí ali, eu subi a rua questionando. Deus, por que o Senhor está me chamando agora? Eu tenho 15, 16 anos. Né? Eu tenho toda uma vida pela frente, né? É um pensamento, né, de um adolescente que não sabe o que é bom na vida, né? Que o bom da vida é andar com Deus, né, irmãos? O bom da vida, irmão, é andar com Deus. Ô, irmão, às vezes eu fico pensando assim, eu falo, Deus, é que a gente não tem o poder e graças a Ti por isso. Se eu pudesse voltar no tempo, meu irmão, se eu pudesse, todos nós aqui, não é verdade? Se eu pudesse voltar no tempo, eu fazia muita coisa diferente. E principalmente, servir a Deus. Esperar em Deus. Orar, estudar. Eu fazia muita coisa diferente. Eu falo, meu Deus, eu posso fazer muita coisa hoje, mas eu não posso mais fazer o que eu não fiz, irmão. Eu posso fazer muita coisa ainda hoje, nunca é tarde, mas eu não posso mais fazer o que eu não fiz. Não posso mais. Eu não tenho mais tempo, não tenho mais a disposição, eu não tenho mais a saúde. Você entendeu? E eu subi questionando, eu reclamava. Deus, como assim? Agora que eu estou namorando, né? Agora que eu tenho várias namoradas, agora que eu vou para várias baladas, agora que eu saio, que eu bebo, que eu dirijo, que eu ando de moto, né? E eu comecei a questionar a Deus. E aí Deus foi falando, e eu ia quebrando a cara aqui, quebrando a cara ali. Eu entrava na igreja, Deus falava comigo na rua, e surgia uma pessoa do nada, eu estava ali, eu estava aqui, surgia, e era uma perseguição de Deus na minha vida. O próprio Deus me perseguia, né? Eu chegava a correr das pessoas que eu sabia que iam falar de Deus para mim. Mas quando eu inteirei os meus 18 para 19 anos, eu fiquei maior de idade,
Numa pequena brecha, eu fui preso. Numa pequena brecha, eu fui preso, né? Deus foi lá e colocou um ponto final. Aí eu fiquei 1 ano e 11 meses preso, refletindo sobre a vida. E Deus tratando meu coração, falando comigo, né? Aí eu tive tempo para ler a Bíblia, mesmo sem entender, para ir para a igreja, para pensar, para refletir, né? Eu não fui que nem Nabucodonosor, né, irmão? Eu não precisei ir para o mato, eu não precisei ficar no relento mais, irmãos. Para um jovem que está no mundo, tudo muito bom, tudo muito gostoso e preso, é desesperador, né? Se Deus não guardar, você chapa da cabeça, você fica doidão, né? Do nada assim. Não era um jovem que, apesar de ter um conhecimento ali do meio errado, eu não era um jovem envolvido, né? Eu tinha irmãos, pessoas do mundo assim, do crime, mas eu nunca fui uma pessoa envolvido. Jovem, todo jovem perverso do mundo faz coisa errada, né? Mas eu nunca fui uma pessoa, né, do mundo ruim, né? Ai, vou roubar, vou traficar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Deus tratou comigo 1 ano e 11 meses. Nabucodonosor foi 7 tempos. 7 tempos que se interpretam na Bíblia que foi 7 anos. 7 tempos, irmão. Como que esse cara sobrevive 7 tempos como animal? No pasto. Unhas, pelos, dentes, cabeça. Você pode imaginar a figura de Nabucodonosor? Eu não consigo imaginar. Andando de 4 pés, como animal, dormindo. A sua consciência de um animal. Hoje o diabo está oprimindo tantas pessoas, né? As pessoas hoje estão querendo ser animal, mas já é o diabo, né, irmão? Nabucodonosor ficou literalmente transformado. E quando ele olhou para cima, irmãos, a Bíblia fala que ele reconheceu que é a principal coisa da nossa vida, que o Altíssimo reina. Que Ele reina. Nunca eu, nunca você, no lugar de Deus, jamais. Deus é quem reina. E essa deve ser a minha, a sua oração, nosso pensamento. Deus reina na nossa casa, Deus reina na nossa vida, Deus reina na nossa família, Deus reina nos nossos projetos. É ou não é verdade? Porque às vezes a gente quer fazer, a gente quer acontecer, mas Deus é quem deve reinar. E deve ser para glorificar a Ele. Se é para ser um grande profissional, para a glória de Deus. Se é para ser uma pessoa de uma alto escalão, né? Seja da política, seja da justiça, seja lá qual for, seja para a glória de Deus. Que Ele reine sempre, em tudo, em nós, por nós e através de nós. Porque Nabucodonosor, por não reconhecer isso de primeira, Nabucodonosor, ele sofreu algumas intempéries bem doloridas. Então, para encerrar, meus irmãos, essa é a pequena história que eu queria compartilhar com vocês. Nabucodonosor nos fez perceber quanto Deus é longânimo. Deus é longânimo, não é verdade? Deus é longânimo, irmãos. Porque senão eu e você já estava frito também. Deus é longânimo. E Nabucodonosor nos faz perceber que Deus se manifestou a ele indiretamente no capítulo 1, abordou ele diretamente no capítulo 2, o sacudiu no capítulo 3, insistiu ainda mais com ele de novo, né? No capítulo 3, mas o coração do rei ainda, né, não se encontrava aberto para com Deus. Então, no capítulo 4, mais uma vez, onde nós lemos, a graça de Deus é soberana, e nessa ocasião ele age de forma, né, ali, que destrói todas as resistências de Nabucodonosor. Então Deus determina de vez entrar no coração de Nabucodonosor, através dessa humilhação que ele passa, e fazer a obra na vida dele. Porque às vezes é assim na vida das pessoas, eles precisam passar, né? Algumas pessoas não, mas algumas pessoas precisam passar, né? Então aí Deus, ele se revela para alcançar
Nabucodonosor, depois daquele sonho perturbador, depois desse tempo de sofrimento, e essa, para mim, é uma das maiores soberanias de Deus para salvar um homem. Porque Saulo de Tarso foi um cara terrível, sim ou não? Ele matava os cristãos, ele os arrastava pelas ruas, ele os apredejava, criança também, jovem e adolescente. Saulo de Tarso matava. Você já pensou você orando por um cara que mata a criança, por causa da sua religião, pela sua religião, pelo seu Deus? Saulo de Tarso fazia isso, ele perseguia as pessoas de cidade em cidade, não era só em Jerusalém. Mas o que Deus faz com Saulo de Tarso, irmão? Deus vai e quebra ele. Então, para finalizar, nós devemos ter essa posição de cristão. Creia na convenção do ateu, do agnóstico, do cínico, do apático, do blasfemo, do feiticeiro, do idólatra, do viciado, do homossexual, do drogado, do assassino, do Lula. Do Lula. Eu falo assim pro meu sogro: ora pelo Lula, viu? Aí ele entra em desespero, né, irmão? Ele quer ver o Satanás manifestado na vida, na frente dele, mas não quer ver o Lula, né? E às vezes eu pego para ele e falo assim: ó, Lula, ele pode ser salvo, sabia? Que Deus pode ter um plano de salvação na vida do Lula? Ele fala: não, mas de jeito nenhum, né? Ele fala: assim como você, ele não merece, nem eu, nem ninguém aqui merece. Você tem que orar pelo Lula, viu? Você tem que orar pelo Lula. E aí, quer arrumar briga com ele, eu prego para ele, quando ele não aguenta andando, né? Eu falo para ele: eu oro sim pelo Lula, tem que orar por ele, para Deus salvar ele ir para o céu. Se você quiser ir para o céu, você tem que orar por ele, para encontrar com ele lá. Já parou para pensar nisso, irmão? Já passou? Você quer encontrar todo mundo lá, menos o Lula, né? Então, mas tem que orar pelo Lula também. E orar pela salvação do Lula é mais difícil ainda. São essas coisas, irmãos. O evangelho é isso. Você olha assim e fala: não. Às vezes eu falo isso para minha mulher, ela fala: não tem como não. Eu falei: mas tem que orar, né? A gente às vezes quer orar que nem Davi: Deus, quebra as queixadas dos meus inimigos, né? Destrói eles, né? Mas a oração que Jesus nos ensinou foi essa. As experiências que Deus nos deixou, irmãos, foi essa. Deus, Ele salva, seja lá qual for o cara, a situação, o estado que ele se encontra. Então, a minha oração nessa noite é que eu e você seja mais sensível a isso. Porque o papel da igreja na terra não é outro, senão orar pela salvação dos pecadores. Não é verdade? E nós estamos esquecendo um pouco disso, não estamos, irmãos? Antigamente eu tinha um amor no meu coração de ver pessoas se converter, e parece que isso vai se apagando na nossa vida, e que Deus reacenda isso em nós. Eu chorava, irmãos. Eu saía para evangelizar chorando. Me dava vontade de fazer que nem aquela passagem que Jesus falou: força-os a entrar para que a minha casa fique cheia, a minha festa fique cheia. Me dava vontade de puxar as pessoas pelo cabelo para dentro da igreja. E esse negócio vai se apagando nos nossos corações, a gente vai, né? E minha oração é que Deus, Ele aqueça os nossos corações nessa noite. E que a nossa preocupação maior seja pela salvação das pessoas. Que a gente gaste maior tempo da nossa oração orando por salvação. Clamando que nem os grandes avivalistas da história, Spurgeon, John Wesley, Scofield, homens que choraram e gritaram: Deus, se o Senhor não me dá a Escócia, eu morro. Irmão, que amor é esse? Que oração é esse? Que paixão é essa? Que graça é essa, irmão, que nós não temos? O cara desesperado orava continuamente: Deus, se o Senhor não me der a Escócia para Jesus, eu morro, me mata. Eu falo: meu Deus, eu não sou crente não, irmãos. Eu não sou crente. Eu não me apego nem uma pessoa, porque antigamente eu me apegava a alguém até eu ver aquela pessoa de alguma forma na igreja, ou ele entrando ou empurrando, né? Se ele ia permanecer ou não, eu estava ali, eu fazendo a minha parte.
Mesmo com algumas ignorâncias, a paixão faz toda a diferença, ou não é verdade? Porque às vezes nós alcançamos algum nível de conhecimento, mas de nada ele vale. De nada ele vale se nós não tivermos paixão, se nós não formos consumidos por ela, de nada vale, irmãos. Então a minha oração hoje é que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele derrame sobre nós essa graça, amém?